na reunião anterior, a gente teve várias ideias, eu achei bem legal, a gente poderia levar essa discussão para a professora Darcy, que é o que eu vou fazer, né, depois que a gente decidir aqui, e aí a gente decide o que a gente vai fazer com relação a essas atividades presenciais, né, essas práticas vivenciadas. Então, na verdade, hoje é mais uma discussão, assim, de quanto à matriz, se a gente vai manter a que está vigente hoje, que eu não sei, por isso que eu pedi a reunião para ver com vocês, se atende a BNCC, todas aquelas disciplinas que vocês, tem algumas disciplinas que vocês pensaram lá da integrada, não tem na nossa. Então, se elas forem necessárias para atender a BNCC, né, principalmente a parte profissional, que a gente já faça essa inserção, né? Então, hoje a nossa discussão é nisso, né, nesse sentido, da proposta da matriz, para posterior a gente definir quais serão as nossas ações para atender a parte prática presencial lá da resolução número 2 de 2019, tá? Então, o que a gente, a Dani não estava na outra reunião para te ambientar aqui da situação. A gente discutiu, então, houve-se algumas propostas para trabalhar essa presencialidade, né, que, na verdade, a gente precisa amadurecer ainda. Na verdade, a gente só foi falando o que a gente achava, mas a gente precisa ainda amadurecer a ideia, né, e se é possível ou não. Na verdade, essa questão da presencialidade, eu acredito que vão haver ainda, até o ano que vem, muitos cursos, palestras, que tanto o SEMESP ou outros institutos e órgãos vão dar para poder discutir isso, como é feito com a extensão, né, que tem que inserir. Então, a gente vai podendo ainda amadurecer a ideia ao longo do tempo. Só que a questão da BNCC, o que a gente ficou preocupada? Da gente manter uma matriz agora, aí no meio do semestre, por exemplo, abre o presencial e aí a gente coloca aquela matriz integrada do presencial igual, e aí depois, o ano que vem, a gente decide mexer para poder atender tanto essa questão da presencialidade quanto a BNCC na EAD, né? E aí a gente vai ficar com 3 matrizes, né? 3 ofertas. E quanto mais opção de matriz, mais difícil né? Vocês sabem que trabalhar com um monte de matrizes abertas é bem difícil e trabalhoso, né? Com relação à entrada de alunos e tudo mais. Então, a gente estava pensando em já propor algo que tanto atenda ao presencial, quanto satisfaça também o que a EAD necessita, né? E também, assim, a ideia de 1 ano e meio, o que me foi passado e né, percebido na conversa de vocês, não é algo que vocês acham que é tão interessante, né? Deixar muito condensado 1 ano e meio, né? Então, a gente pensou em jogar alguns conteúdos específicos, né, fixar apenas algumas disciplinas, né, e diluir essa parte específica ao longo do curso, não deixar só no final, e a parte pedagógica de 1 ano e meio também ser diluída no restante, né. É isso, né, gente, que é o que a gente discutiu, né. Isso, até mesmo esse esparramar, né, os conteúdos específicos para atender também as diretrizes, né, da resolução 2. Isso, que pede que esteja desde o início do curso, né? Isso. Esses conteúdos do grupo 1, 2 e 3 trabalhados desde o início do curso. Uhum. Então, assim, gente, o que eu tinha já conversado com a Daiane, eu acho que é importante reforçar aqui com base na legislação, é que o curso de pedagogia, ele tem um funcionamento, né, em termos de competências formativas, diferente das demais licenciaturas. Então, se a gente for pegar as diretrizes curriculares nacionais específicas da pedagogia, a gente vai entender isso com todas as outras normativas, que a pedagogia se compromete com a educação infantil, anos iniciais, em que nós temos agora também uma política nacional de alfabetização que precisa ser cumprida no currículo do curso, e serviços de apoio e gestão escolar. Então, só por aí a gente já observa que a competência que tem que ser formada num curso de licenciatura em pedagogia
é oposta às demais licenciaturas. Tanto é que, se a gente consultar a Base Nacional de Formação Docente, que está entrando em votação, né, para poder, a gente vai ver que lá está muito claro, eles colocam de uma maneira muito clara, que a pedagogia é uma licenciatura e coloca as demais licenciaturas. Então, assim, me preocupa muito, muito mesmo, né? Nós tivemos, inclusive, uma discussão com o pessoal da Uninter, que veio dar uma palestra, né, para a FACLEP, em que a coordenadora deixou muito claro que a distribuição aliás, o agrupamento de licenciaturas lá foi feito por áreas, e ela cita, inclusive, que fez pelas áreas da BNCC, né? Então, aí, humanidades, linguagens, tenho aqui, depois eu dou uma olhada. E pedagogia é uma área diferente, que fica junto com a educação especial e um curso que eles têm de licenciatura em psicopedagogia, que é preciso até ver qual que é né, como é que funciona esse curso, porque não existe uma legislação específica para isso. Entendo que, no caso da FACLEP, foi uma demanda de urgência e emergência, tendo em vista a necessidade de abertura, né, dos cursos, né. Entendo que foi feito a toque de caixa dentro de, basicamente, um semestre letivo. Eu não estava presente nas discussões, respeitei o que foi feito, né, em nenhum momento fiquei me opondo, fiquei trazendo essas questões, porque não era o momento, porque tinha que sair uma matriz integrada para ver se abria, né. E aí é o que eu falei para a Daiane, não abriu. Então, eu não sei para que nós vamos ficar insistindo numa coisa que está clara, que está contra a legislação. Eu não vou abrir mão, vou deixar isso gravado. Não abro mão, e se precisar, falo com o creche, mostro para ele todas as normativas relacionadas à especificidade da pedagogia. Eu acho que a gente tem que pensar, claro, num agrupamento, isso está muito claro, das licenciaturas que não têm demanda, né? Porque aí eu junto coisas que precisam ter um upgrade. Agora, para as licenciaturas, primeiro, que são específicas, como é o caso da pedagogia, que eu tenho como comprovar, segundo a legislação, que não tem como agrupar dessa forma, né? E as outras que podem se juntar por áreas, não sei. Eu acho que a gente tem que ser coerente com aquilo que nós estamos defendendo, que é excelência da educação, que é o Noeste preza. Então, assim, quando a gente vai ser avaliado, todo mundo busca um reconhecimento 5, certo? A autorização e reconhecimento. Nós vamos nos basear nisso ou nós vamos buscar uma coisa de qualquer forma, entende? E aí, então aí nós não vamos ser cobrados, certo? Porque assim, eu tenho um reconhecimento, uma resposta clara das avaliadoras, dizendo que a organização didático-pedagógica do curso de pedagogia é 5, redondo, não é 4, não sei o quê. E, inclusive, colocando a questão da inovação da matriz, que é feita por eixos, a Dai sabe, porque ela participou de toda a construção, que é feita por eixos formativos, que vai trazer todas as dimensões que a Resolução 2 de 2015 pede, que depois agora a Base Nacional de Formação de Professores pede, e que a Resolução 2 de 2019 pede. Então, eu vou mexer nisso, certo? E vou abrir mão dessa organização didática, e vou, então, entrar numa coisa que vai entrar, a licenciatura em pedagogia, ela vai se descaracterizar, porque ela não é igual às outras, e tudo bem. Então, se vier conceito 3, eu posso ficar tranquilo? Então, se for isso, tudo bem, não tem problema. Só que eu preciso de um respaldo que esteja acima de mim, de que eu fazendo essa mudança, eu não tenho que me comprometer mais com padrões de qualidade e excelência. Se for isso, tudo bem, né? Eu tenho uma preocupação muito, muito grande, e foi quando eu fui falar com a Dai, eu falei isso para ela, primeiro de mexer numa coisa que já foi avaliada, que está estruturada dentro de todas as normativas, que eu tenho comprovação da avaliação do MEC que está correta, né, que segue o 5, para o reconhecimento. Para mim, isso já é uma coisa que me deixa muito assustada. Porém,
vamos pensar, Daniele, vai passar um reconhecimento, né? Então, passando, você não precisa estar tão presa a isso. Tudo bem. Aí eu tenho um estudo que a Daiane pediu em relação a como é que eu vou distribuir os grupos, né? Constantes na Resolução 2 de 2019. Se vocês olharem no que foi feito, e acho que a Dai mostrou para vocês, está certinho lá, cada grupo funciona organicamente conforme está na resolução. Não tem esparrame, não tem coisa que era para fazer parte do meio do curso e está no começo, está tudo orgânico. Então eu vou mexer nisso, porque com todo respeito ao trabalho que foi feito com a FACLEP, né? Se a gente olhar a matriz que foi construída pela FACLEP, ela não está dessa forma, é o que vocês falaram, está tudo condensado em 1 ano e meio, de coisas que poderiam constar ao longo do curso, e depois é que eu tenho o curso de licenciatura. Então, assim, eu fico muito, vou externar para vocês claramente, muito preocupada da gente enfiar todas as licenciaturas no mesmo bolo. Repito, o trabalho que a moça colocou com a Uninter, né, mostrou para a gente da Uninter, primeiro ela cita que foram 2 anos para a construção do que eles fizeram. Segundo, ela cita que é por áreas, e aí eu fui olhar, realmente é por áreas. Terceiro, os conceitos dos cursos deles giram em torno de 3 e 4. Eu fui olhar no Enem. Então, tudo bem, a gente vai usar isso. Dani, na verdade, assim, né? A gente aqui, a gente não está discutindo como vai ser feito no presencial, né? No presencial aí eu acredito que a Maria Helena o deva manter, ou se for alterar alguma coisa, ela vai falar com vocês, né? Na verdade, mas eu estou falando da EAD mesmo. Isso, eu estou me referindo o tempo todo ao curso EAD da pedagogia, porque o da EAD, a gente não mexeu na matriz da pedagogia ainda. A proposta é que não se tem alterações muito bruscas. A ideia de se manter por áreas ainda existe, né? E ela foi feita por áreas, né? As ciências exatas, as humanas, né? As linguagens que a Lu fez com a Fernanda, a música, artes, né? Eles fizeram por áreas. E irá se manter. Não estou pedindo para você descaracterizar o da pedagogia também não, porque a gente sabe que tem a parte infantil e a gente recebeu nota máxima pelo curso, nada disso. A gente só precisa decidir o que vamos fazer para manter, assim, as disciplinas que são incomuns e que são possíveis serem agrupadas, que a gente já faz isso, né? Hoje, com a matriz vigente das licenciaturas que estão correndo, ela já fez esse estudo olhando a pedagogia, porque era o único curso que a gente tinha antes das demais entrarem, e a gente já foi olhando as disciplinas que tinha em comum em cada termo. O que a gente também, outro olhar além disso, é olhar para as exigências da BNCC, que foi um estudo que a FACLEP que começou, né, olhando a BNCC para tentar atender com as disciplinas que eles acabaram ajustando em 1 ano e meio. Na verdade, a gente quer aproveitar esse estudo e trazer para a nossa matriz, mas tirando esse agrupamento em 1 ano e meio. A gente não queria condensar tudo em 1 ano e meio. Então, a ideia é só trabalhar em conjunto. Não pretendemos fazer essa descaracterização e nem tirar tudo isso que a pedagogia tem e que atende muito bem as legislações, tá? A gente só queria... Eu tô falando, nós vamos acabar tendo, por exemplo, no caso da pedagogia, 3 matrizes, de qualquer forma. Então, não seria melhor fazer o caminho inverso? Não seria melhor fazer o caminho inverso? Aí né? o que Exatamente isso que você colocou. O que das disciplinas em comum, dos outros cursos que já estão que já foi feito por área, isso eu não sabia, atende em relação a uma que já tinha, por exemplo, que é a pedagogia, ou aos próprios cursos de licenciatura, porque não precisa ser tudo centrado na pedagogia, né? Pode ser pedagogia. Isso, pode ser área. Entre eles, exatamente. Isso. Então, por exemplo, tem alguns cursos, algumas disciplinas. E eu acho que faz sentido. Agora, desconstruir para construir de novo, para mim não faz o menor sentido. Se você acha que a sua matriz, e é isso que eu estou questionando todos, tá?
atende a BNCC, não há motivo para se mudar a matriz, tá? Porque a ideia é a gente atender as duas, né? Tanto a BNCC quanto a nova resolução. É isso. Se tiver atendendo, gente, tá tudo certo, tá? O que a gente não pode ficar fazendo é mudando de matriz várias vezes. É por isso que a gente está nessa reunião, para quê? Para que a gente não faça, não tenha esse retrabalho de ficar mudando a matriz 3 vezes, né? Que é o que a gente iria fazer caso, por exemplo, a Faclep abrir e depois a gente vai ter que fazer essa adequação no próximo ano para atender as legislações. Então, por isso que a gente está se reunindo aqui. A ideia é a gente fazer esse trabalho uma vez só, tá? Os cursos em que já está atendendo essas duas, volto a dizer de novo, já está atendendo a BNCC, essa matriz vigente das que estão correndo aqui na IAD, já está atendendo a BNCC? Se vocês falarem não, faltam alguns conteúdos que vocês lá na Faclep já tinham discutido e que vocês querem trazer para a matriz da IAD, porque realmente falta. Então, por exemplo, formação profissional lá do professor. Eu vi lá que tem algumas disciplinas que a gente não tem, mas tem esse conteúdo trabalhado em outras? Se tiver, ótimo, já está atendendo. Se não tiver, a gente vai ter que inserir. Só que para inserir na matriz que está vigente, a gente tem que tirar outra disciplina, tá? E aí é esse trabalho que vocês vão ter que fazer. Na verdade, então, o que eu estou percebendo é que a gente vai manter, assim, vai ser uma mistura das duas matrizes que a gente tem. Tanto a vigente, que a gente está andando agora, que atende algumas disciplinas agrupadas com a pedagogia, não são todas, mas algumas, eu acho que deve ter no máximo 10, se eu não estou enganada. Aí, o que vocês vão fazer, né, Lu, Já são quase 2 semestres, que é o que dá para fazer, dá que é para o que são 10, né, mais ou menos 10 disciplinas. E as demais que vocês já fizeram um estudo para atender a BNCC, aí vocês vão inserir nessa matriz. De modo que a gente precisa trabalhar com o máximo de agrupamento possível, que é isso. Então, é pegar as que têm agrupadas com o da pedagogia, as que a Faclep precisa para atender a do presencial, e aí vocês vão mesclando as disciplinas de conhecimento específico desde o início do curso, tá? A questão da BNCC, se não for só relacionado, pelo que eu percebi da Dani, ela não vai alterar a matriz dela. Ela só vai inserir os conteúdos em disciplinas já existentes. É isso, né, Dani? Não vai ser necessário inserir... O estudo que eu fiz, Dai, que você pediu para mim, né, por conta do reconhecimento, já tem muito claramente, o currículo já contempla todos os conteúdos, inclusive de formação docente, a gente tem lá a organização do trabalho pedagógico, então o curso ele já atende. O que nós não temos, que é o que eu falei para você, é que nas disciplinas de metodologias de ensino, quando foram feitas, né, for feito o conteúdo, não foi, a gente trabalhou com as diretrizes e TCM, e não trabalhou com a BNCC. Então, o que nós vamos fazer agora, e todos os professores dessas disciplinas já estão cientes, é incluir uma aula web, né, com relação a esse conteúdo. Não só uma aula web, mas também leituras, enfim, né? Então, eles já têm um contato com a Janiele para fazer isso no âmbito das disciplinas de metodologia de ensino, que já seguem também a regulamentação 2/2015, 2/2019 e Política Nacional de Formação Docente, já segue os 3. E as DCN específicas de pedagogia, tá? Então tá. É isso que eu gostaria que vocês fizessem. Não precisa ficar muito parecida com o da pedagogia. É só a gente tentar utilizar os agrupamentos no máximo. Então, é trabalhar por área novamente, né? Quem é a Lu se reúne com quem, Lu, normalmente, a letras? Com a Fer, né? Música, artes e muita coisa da pedagogia também. Tá. A Paty é mais com o Silvério, né? Que agora é a Valéria, né? De Ciências Biológicas e o Cássio, né? Isso. E a Érica... Eu coloquei aí no bate-papo, tá? Então, as áreas, se vocês forem ver o organograma da BNCC, funciona da seguinte maneira. Linguagens, né? Aí tem letras, artes, música, matemática. Matemática funciona separado de ciências da natureza, tá?
Por quê? Porque a matemática, você mesmo já me falou, né, Dai, tem especificidades que não são cobertas pelas ciências da natureza, né? Tem coisa da ciência exata que ela não vai tratar. E as ciências humanas, que é história e geografia, né, Érica? É isso. Então, se a gente Isso, vai é ter isso. essa coerência, eu acho que tem que ir por esse caminho. Aí fica perfeito, porque aí fica exatamente alinhado com aquilo com que a resolução está pedindo. Olha, nós trabalhamos e trabalhamos por área, né? Na verdade, já foi feito esse trabalho, né? É mais uma questão de redistribuição de disciplinas e aproveitar os agrupamentos das disciplinas que tem em comum, né? Para a gente não precisar ofertar duas vezes, né? E é isso, então. Tudo bem? Vamos fazer esse trabalho, então, por áreas? Na verdade, o que a gente precisa começar é pegar as agrupadas e aquelas que a gente não pode mexer, e depois os demais, vocês fazem essa alteração na redistribuição aí, conforme a área ou agrupamentos por área, né? Então acho que a primeira coisa era ver todas essas disciplinas que são comuns, que são aquelas que estavam naquele 1 ano e meio, né? Isso. E aí acho que a partir dessas, que são as mais comuns de todos, aí a gente redistribui, né, de acordo com o eixo, e aí depois a gente redistribui a área e depois redistribui o específico, né? Isso. Inclusive, esse trabalho, gente, de comparar com a matriz da FACLEP, no caso da pedagogia, eu já fiz, porque eu fiquei muito preocupada depois como é que eu trabalhei com o aproveitamento via pedagogia EAD, tá? Estou pensando sempre na EAD, para justificar, inclusive, essa minha insistência em não destruir essa matriz. Então, eu já fiz isso, né? Eu já consigo entender de lá, daquela matriz que ficou grupão, né, todo mundo, onde que eu vou validar disciplinas da pedagogia EAD. E aí eu continuo a dar naqueles mais ou menos 80%, dá um pouquinho menos agora, tá? Porque o que eu fiz? A partir do 1 ano e meio, que é onde me deixaram livre, né, para fazer a parte da pedagogia, eu segui exatamente a matriz que já existia, né, para não descaracterizar. Como a pedagogia presencial não vai ser avaliada, não tem problema que o curso comece depois de 1 ano e meio, eu não me preocupo com isso. O que eu me preocupo é como eu faço a validação de créditos, né? Isso é uma coisa que nos persegue sempre. Então, eu já fiz isso, eu já fiz a comparação, né, da disciplina que é X, que tem lá na FACLEP para todo mundo, que é correspondente à da pedagogia EAD, tá? Certo. Tá bom, então. Então, na verdade, ficou definido assim, vamos pegar a matriz que está vigente, que também foi nova, né? Por exemplo, no curso de letras tem 1 ano, foi feito todo um estudo, e tentarmos agrupar por áreas dentro dessa matriz. Não precisamos seguir à risca a matriz feita pela FACLEP, é isso? A matriz feita conjunta de 1 ano e meio? Porque nós temos... Eu fiz um levantamento dessa matriz vigente hoje, né, dos grupos da resolução. Não conversei com a ND ainda, que não deu tempo, isso eu fiz sozinha. Então, assim, só os conteúdos específicos, que elas estão com 2.000 horas e deveria estar com 1.800 horas. Então, precisaria fazer uma adequação. Então, eu acho que a gente precisava deixar claro o que nós devemos fazer. Vamos pegar essa matriz que já é conjunta também, tem vários agrupamentos, que nós começamos juntas das licenciaturas, né? Partimos da pedagogia, porque já existia, e fazermos uma adequação nesta, ou devemos pegar aquela agrupada, todos os da FACLEP, e fazermos uma outra? Não, eu acho que o que a Dai pediu é para fazer essa distinção nas matrizes do que é comum com pedagogia, por exemplo, ela falou que são mais ou menos 10 disciplinas, o que é comum por áreas, porque é isso, nós temos que comprovar o que está agrupado, o que diminui custo também, né? E depois também comparar o conteúdo, o título das disciplinas que vocês têm, enfim, com aquilo que foi feito para a FACLEP, porque assim, a preocupação com a FACLEP é em relação à convalidação, quando o aluno muda de modalidade, né? Essa que é a questão. E em relação ao às disciplinas que são também, agrupadas, Dani, então, porque a em relação FACLEP às vai disciplinas agrupar que com são a agrupadas, gente. em relação às disciplinas que são agrupadas, esse trabalho já foi feito, e quando foi construído,
já se aproveitou muito do que tinha, então eu entendo que já contemplou. As duas disciplinas lá que são 100% EAD, né, já constam ou no currículo de vocês, ou no currículo, pelo menos eu imagino que vocês fizeram dessa forma. Eu fiz assim. Então, tudo que é específico da pedagogia, né, depois de 1 ano e meio, já é exatamente a mesma disciplina que eu tenho no curso de pedagogia EAD, né, que eu propus para a FACLEP. Então, já está certo. O que está dentro de 1 ano e meio, também é isso que eu estou falando. Eu já fiz esse trabalho de comparar que disciplina eu tenho na pedagogia EAD, que é idêntica, só não tem o mesmo nome, mas que é idêntica, que tem o mesmo conteúdo do que está lá dentro de 1 ano e meio. Então, eu acho que é só fazer isso agora. A não ser que tenha coisa que está muito diferente, né? Aí eu não sei como é que pode ser tratado. Tem algumas disciplinas que tem uma proposta diferente, né? As do início, que agora eu não tenho ela aqui, de formação de professor, né? Que vocês tinham uma proposta e uma ideia bem diferente. Eu posso sugerir assim, só para que a gente saia com alguma ideia. Se vocês me permitirem fazer uma primeira proposta das disciplinas comuns, só para a gente sair do lugar, porque vocês são muitos para às vezes ficarem discutindo isso. Eu poderia talvez olhar a matriz que a gente já tem, que é da FACLEP integrada, a da pedagogia e a vigente de vocês, e fazer um trabalho de separar só essas específicas e agrupadas por termo. E deixar os buracos abertos para vocês depois trabalharem por área e essas comuns. Pode ser? Porque senão a gente vai ficar discutindo, muita gente, e a gente não vai conseguir, né? Pode ser? E aí, assim, na verdade, não vai ser... vai ser só uma proposta, aí vocês depois discutem, né? A gente discute cada uma dessas disciplinas que eu coloquei por termo, e aí a gente vai alterando ela. É só para começar, porque senão a gente fica todo mundo esperando o outro e a gente não consegue. Porque senão ia ter que fazer uma reunião nossa para discutir dessas disciplinas. Isso. Então já vê isso e depois a gente discute quando já estiver pronto. Assim, né? Eu vou fazer isso essa semana, então. Eu vou montar um esqueletinho do que a gente tem. E a ideia também, o que eu tinha pensado, era da gente já, a hora que vocês forem montando, tanto essa ideia de colocar as de formação, né, do professor, quanto as específicas, já pensar em quantidade da parte prática de cada um delas, para a gente não condensar tudo num semestre só. Para a gente conseguir, no máximo que vocês conseguirem, diluir isso no curso todo, tá? Então, esse é um outro exercício também. Só que aí eu vou pegar a de formação do professor e depois vocês pegam a específica, mas fazendo esse exercício, para que a prática não fique muito condensada num semestre só. E essa prática ele vai ter que cumprir mesmo no polo? Então, isso daí que a gente vai amadurecendo a ideia, Lu, porque a gente já foi falando bastante proposta interessante de se fazer, juntar até com a questão da extensão, eu achei bem legal. Só que eu acho que até o ano que vem, como a gente tem um tempinho maior, eu acho que a gente poderia amadurecer mais a ideia e a proposta, ver as outras instituições, o que elas estão fazendo. Porque eu acho que se a gente exigir muito que ele vá ao polo, nós vamos ter uma evasão muito grande. É verdade. Ele já não precisa de distância para isso. Eu fiz uma consulta para uma orientanda da professora Bernadette Gatti, que é, né, quem participa do Conselho Estadual de Educação, que tem todo aí um estudo a respeito dessa, até a própria Maria Alice Carraturi, que foi minha presidente quando eu trabalhei na Univesp, que é a propositora da política de formação docente, né? Então, as duas que têm pensado aí nessas questões a respeito da presencialidade, tá? Então, o que elas colocam é em relação à oferta. Então, o que a instituição tem que deixar muito claro, né, na proposição é o quanto ela está ofertando aquela carga horária para desenvolvimento das atividades no polo, né? E o estudante, ele vai fazer as atividades permeando o que ele tem no ambiente virtual, o que ele tem em casa e o que ele vai fazer dentro do contexto do polo. Então, ela fala assim, não precisa ficar preocupada
que você vai fazer, por exemplo, se são 400 horas, que o estudante tem que ficar 400 horas no polo. O polo tem que oferecer 400 horas para ele ficar lá. Agora, onde ele vai cumprir, como ele vai fazer isso, vocês têm que deixar claro, a instituição tem que deixar claro na proposta de cada disciplina que compõe aquelas 400 horas. Então, na verdade, a proposta delas é uma coisa parecida com o estágio supervisionado. O estágio supervisionado tem 400 horas, né? No entanto, a gente sabe que não são 400 horas feitas na unidade escolar, né? Dessas 400 horas, ele faz planejamento, ele faz projeto, ele faz várias coisas. A única diferença nesse caso é que tem que deixar claro no currículo, ela fala isso muito claro, que é o que está escrito, inclusive, na resolução. 400 horas presenciais têm que ser oferecidas. Então, assim, o cara que vai avaliar o curso, ele tem que ter certeza que o polo tem estrutura para receber esse aluno por 400 horas da formação dele. É isso. Agora, se ele faz lá, se ele faz na casa dele, vai no polo se reunir com os colegas, isso daí tem a ver com a dinâmica, com a metodologia. E ela falou o seguinte, quanto mais bem escrita estiver, quanto mais vocês conseguirem caracterizar, por exemplo, essa coisa do híbrido, né, do estudo e depois da atividade prática, não sei o quê, mais inovador vai ser, porque eles não têm ainda nenhuma proposta, né, não foi ainda feita uma proposta de currículo com essas 400 horas, uma vez que a lei, ela prevê, acho que 2, 3 anos, né, Dai, não me lembro, para começar a vigência, né, dessas horas Faltam 2 presenciais. anos, nossa, né? A Maria Alice se disponibilizou, se a gente quiser, ela faz depois que a gente propor, se a gente chegar num denominador, ela faz uma reunião com a gente para ela falar, olha, gente, vocês estão no caminho. É ela que criou a política, gente. Então, assim, se ela é a pessoa que está lá em cima e falar para a gente, é isso, vocês estão indo no caminho certo, eu acho que aí a gente pode ficar tranquilo nesse sentido. Ai, ótimo, né? Dani. Ela que fala bom. assim, vocês têm que deixar muito claro onde estão as 400 horas, né? De formação prática pedagógica, que chama. Elas estão aqui, ó, nessa parte do curso. Que, segundo a resolução, que é outra preocupação que eu tenho, tem que estar desde o primeiro ano do curso. Isso, né? é isso aí. Então, pelo menos no segundo semestre já tem que aparecer alguma coisa, né? Aí, uma vez determinado isso, como que o polo vai oferecer essa presencialidade, né? Como é que ele vai estar aberto durante tantas horas por semana para a pessoa ir lá fazer a atividade? Isso é uma coisa, né? A questão da presencialidade mesmo, estrutural. A outra é que atividade vai ser proposta para cumprir essa presencialidade. Aí, a atividade, segundo ela, pode estar baseada em metodologias ativas, em metodologias inovadoras, em sala de aula invertida, em que não é que ele vai ter que ficar lá às 20 horas fazendo uma disciplina dentro do polo, mas o polo oferece para ele essa possibilidade. O que tem que estar muito claro é isso, segundo ela, tá? Então, eu acho que aí é um caminho que já dá para a gente mais ou menos entender. Por exemplo, eu consegui enxergar aqui no meu bloco de educação infantil, né? Que ele vai ter num bimestre, vamos pensar assim, 40 horas e no outro bimestre 60 horas presenciais, né? Aí eu vou distribuir isso. Ele vai trabalhar, vai ser de segunda a sábado no polo, né? E aí, que atividade ele vai fazer? Então, acho que é esse caminho. Eu não consegui fazer isso ainda, porque primeiro eu fui conversar com elas, fui tentar entender. Aí, agora que eu vou pensar mais ou menos numa estrutura, tá? Para ver se fica claro, né? Como é que eu estou pensando nesse desenho das tantas horas dentro do polo, né? Que o polo ofereça possibilidade. Isso. Tem essa atividade que vai ser proposta dentro da disciplina, que eu acho que Por isso é o isso mais que é importante a gente aproveitar que a gente está pensando na matriz, né, agora, e tentar distribuir o máximo, assim, desde o primeiro ano do curso para atender a legislação, mas que não fique tão pesado, né, que não fique tudo muito concentrado. Mas aí vamos fazer isso então, só para a gente não se alongar mais? Eu vou montar então essa primeira proposta, eu mando para vocês e a gente discute então, para depois vocês fazerem essa inserção. Tá ok? Pode ser? Pode sim, Dai. Muito bom, ok. Então tá bom.
Vamos encerrar ou vocês querem falar alguma coisa? Deixa eu ver o chat aqui. Acho que é isso mesmo, né? Então tá bom. Então tá, gente. Um abraço, obrigada aí por estarmos aqui hoje de manhã. E a gente vai se falando, tá? Eu mando até a semana que vem. Beleza. Tá ótimo. Tá? Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.